irmãos, bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, amém, igreja? Se coloca de pé, por favor, estenda a tua mão para a pessoa que está do teu lado, abençoe-a em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus te abençoe desde Sião, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre a sua vida, amém, irmãos? Amém, igreja? Que Deus te abençoe, que Deus te renove, Deus abençoe tua fé, teu chamado, teu ministério, tua família. Deus abençoe você nesse dia, em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus graça, pedir a Deus renovo. Pai querido, nós estamos aqui nesta manhã, graças ao Senhor, te louvando, te bendizendo, Senhor, rendendo louvores, rendendo, Senhor, graças ao nome do Senhor, Pai, que até aqui tem nos ajudado, Senhor, que até aqui, Senhor, tem nos sustentado, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, que esse amor que é eterno, que é poderoso, que é imutável, permaneça, Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Eu apresento toda a igreja diante do Senhor, Deus, aqueles que aqui estão, aqueles que estão se achegando, Pai, cada família, Deus, cada servo teu, cada serva tua, seja alcançado pela tua bondade agora, Senhor, seja tocado pela tua bondade, pelo teu amor agora, Pai. Nós precisamos do Senhor, Deus, nós estamos aqui para nos alimentar de ti, Pai. O Senhor é verdadeiramente alimento, Deus, para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo, Pai. É o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos dá vigor, força, Deus. É o Senhor que nos capacita, eterno Deus, para nós vivermos, Pai, e perseverarmos, ó Deus, no Senhor, diante do dia a dia, diante dos desafios, diante das lutas, ó Deus. É do Senhor que vem a nossa vitória, Pai. É o que nós proclamamos, ó Deus, a nossa vitória no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. A nossa vitória, Senhor, no nome de Jesus, a nossa vitória na promessa que o Senhor tem nos dado, que toda ela se cumpra, Deus, em nossas vidas, Pai. Toda a tua boa promessa se cumpra na vida de cada um de nós aqui, Pai. Todas as tuas promessas se cumpram, ó Deus, na vida de cada família, Senhor. Cada família seja abençoada com as tuas promessas, Pai. Cada família seja alcançada com as tuas promessas, ó Deus. Nós abençoamos os pais, nós abençoamos os filhos, ó Deus. Nós abençoamos cada família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso, irmão? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Te adoraremos enquanto viver, Deus. Celebraremos o teu nome enquanto existirmos, ó Pai, aqui nesse mundo, Senhor. A cada dia nós louvaremos e bendiremos o nome do Senhor, o nosso Deus, Pai, que tem nos fartado, Deus, de bênçãos, que tem nos abençoado em todas as áreas, em todas as coisas, em Jesus Cristo, Senhor, Pai. Eu te peço um renovo sobre a tua igreja agora, Pai. Aquele que está cansado, aquele que está fadigado, aquele que está, Deus, abatido, aquele que está triste, Pai, aquele que está, Senhor, sem ânimo, aquele que está desesperado, aquele que está sem esperança, aquele que está fraco, aquele que está caído, Deus, eu te peço agora que o poder do Espírito Santo, Pai, o poder, Deus, da ressurreição, que o sopro poderoso do teu Espírito, Pai, que a tua unção, ó Deus, traga agora bálsamo, traga agora cura, traga agora refrigério, traga agora esperança, traga agora renovo, traga agora força, Deus. Traga agora sobre o teu povo, Pai, o que o teu povo precisa, Senhor. Traga agora o alimento do céu, Deus. Traga agora a boa dádiva, traga agora o dom perfeito, Pai. Traga agora, Senhor, tudo aquilo que é do céu, Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria. Traz alegria sobre o teu povo agora. É perdão, Deus. É reconciliação com Deus, Pai. É vida com Deus. É segurança, é confiança, Senhor. Traz agora sobre o teu povo, Pai, a alegria.
traz agora o perdão, traz agora a paz sobre o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Seja um dia abençoado, seja um dia de renovo, seja um dia, Deus, aonde as chaves serão viradas, seja um dia de recomeço para o teu povo, Pai. Seja um dia, Deus, de renovo, de fé, de esperança, de amor na vida do teu povo, Senhor. O Senhor que faz novas todas as coisas, Pai. O Senhor que nos surpreende, ó Deus. O Senhor é maravilhoso. Dê uma palavra de elogio para Deus, igreja. Diga para Deus: Deus, eu não estou aqui confiando na minha própria justiça. Eu não estou aqui, Deus, confiando, Senhor, que eu fiz tudo certo e por isso eu mereço uma bênção. Não, Deus, nós estamos aqui por causa do teu amor que não muda, das misericórdias do Senhor que são eternas. Nós estamos aqui e todo o mérito nós reconhecemos pertence a Jesus Cristo, Senhor, Pai. Nós apenas recebemos a sua graça, nós apenas recebemos o seu amor, Pai. Nós apenas reconhecemos diante do Senhor que não a nós, Deus, mas ao teu nome toda a honra e toda a glória, Senhor. Por isso derrama, Deus, por amor do seu nome, Senhor, por causa da sua fidelidade, Deus, derrama sobre nós a tua bênção e a tua vida, Pai. Derrama, Deus, dá-nos, ó Pai, o que nós não merecemos, Deus. Dá-nos o que nós não merecemos, mas que o Senhor tem prazer em nos dar, em nos abençoar. Creia que você é um filho amado de Deus, igreja. Creia que ninguém há nesse mundo que te ame mais do que Deus. Creia que você é muito amado do Pai. Creia que o Pai trabalha. Nunca se viu, nunca se ouviu um Deus como teu Pai, que está aqui para te abençoar, que tem prazer em ti, que tem prazer em te abençoar, que tem prazer em cuidar de você, que tem prazer em te livrar de todo mal. Apenas dê um elogio para Ele, apenas receba. Você é amado de Deus. Deus não está aqui para te condenar nem para te culpar, mas Ele está aqui para tomar esse fardo pesado. Ele está aqui para tomar esse fardo pesado e lançar sobre ti o jugo suave, o jugo do deleite, da graça do Senhor. Receba na sua vida, receba na sua vida a unção do Espírito Santo, receba na sua vida refrigério, receba na sua alma refrigério, receba no teu coração a alegria do Senhor. Receba no teu coração esperança. Levante as tuas mãos para Deus. Diga: meu Pai. Chama Ele de Pai. O Espírito Santo de Deus, Ele testifica no meu espírito, Ele testifica no seu espírito que você é um filho de Deus. Declare o que você é. Eu sou filho de Deus. Abba, Pai. Abba, Pai. Aqueles que são de Deus, eles podem chamar Deus de Pai. Eles têm paz com Deus, eles são reconciliados com o Senhor. Já não há nenhuma condenação, a Deus. Nós não aceitamos nenhuma condenação sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós não aceitamos nenhum domínio sobre as nossas vidas, senão o senhorio do Senhor, senão o senhorio do Senhor, Deus da glória. Reina aqui neste lugar agora, Pai. Reina no meu coração, reina na igreja do Senhor. Ela é a tua noiva, ela é a tua noiva adornada, separada. Ela é a tua noiva. Reina neste lugar, reina nesta cidade, reina nos lares, reina nas casas, reina nos relacionamentos. Reina, Senhor, no meio dos pais, no meio dos filhos, ó Deus. Reina, Senhor, no Brasil e no mundo, Pai. O teu reino é um reino eterno, o teu reino jamais terá fim, Deus. Nós nos alegramos no Senhor, o nosso Deus, porque Ele é o Rei da glória. Ele é o Deus invencível, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus
Deus glorioso, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus todo-poderoso. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele o domínio, a Ele o louvor, a Ele a majestade. Aplauda o Senhor, igreja. Dê a Deus a glória que é devida ao Senhor, que é devida ao seu nome. Aleluia. Vamos nos... Santo é o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu quero que você estenda as tuas mãos para esse altar, na minha direção, e que você possa abençoar a minha vida, para que aquilo que você precisa, você possa tocar e levar para sua casa. Se você crê, você não veio aqui para assistir, você veio aqui para levar algo precioso que você está precisando muito, amém? Então você levanta as mãos e me abençoe e diga: Deus, torna capaz a pastora de, pelo teu Espírito, fazer aquilo que o Senhor ordenou a meu respeito, amém, irmãos? Pai, eu recebo a oração da tua igreja agora, eu concordo, entra com poder, libertação e provisão na vida dos meus irmãos que estão concordando com a tua resposta, Pai. Seja a tua resposta dada em cada área das suas vidas, em cada sonho e necessidade, Pai. Eu creio e eu clamo ao Senhor que confirme a unção, o desejo, Pai, aquele mais profundo do coração, o Senhor estabeleça para o louvor do nome de Jesus. Eu te agradeço por estas orações e te louvo pela tua presença neste lugar. Toda a igreja diz amém. Graças a Deus. Ezequiel, capítulo de número 37. Queridos, ontem à tarde, enquanto o pastor saiu para fazer um atendimento aqui na comunidade, eu estava com muita dor de cabeça. Começou uma dor de cabeça muito forte, e eu falei para ele: eu vou deitar para depois eu poder levantar, porque eu não sabia se eu ia ter condições de ministrar hoje, porque de repente eu fiquei rouca, perdi a voz depois do culto. Estava tudo bem, você viu que terminou o culto, estava normal, mas eu já cheguei em casa sem voz. E então eu fui descansar enquanto ele estava, entre 6 e 7 da noite, acho que era isso, 5h30, 6h30, alguma coisa assim. Então eu deitei e eu clamei ao Senhor: Deus, pelo teu sangue, cobre a minha mente agora, porque onde o teu sangue está, a morte não pode tocar. E parece que eu me deitei, querido, e havia uma luta muito grande espiritualmente. Parecia que eu estava sobre um ataque, parecia que alguma coisa muito ruim tentava como que procurar um jeito de entrar na minha cabeça para produzir algum dano muito grande no meu cérebro. Mas ao mesmo tempo é como se eu estivesse dormindo, e foi algo tão real, que eu não sabia mais se eu estava dormindo, se eu estava acordada, tentando saber o que estava acontecendo. E dentro desse intervalo entre dormir e acordar, eu tive algumas visões, alguns momentos em que Deus me mostrou uma pessoa que já foi da nossa comunidade. E Deus me mostrou que nós íamos orar por ela, por cura. Ela estava aqui na comunidade, só que eu ia orar por ela, e o bebê dela era de colo, era um bebezinho muito novo. E o pastor ia orar por ela, e ele falava assim: mas se acontecer alguma coisa, o bebê pode cair do colo. Aí ela colocava o bebê, então eu vi que o bebê era um nenenzinho. Só que o filho dela já deve estar com uns 13 anos. E o Senhor me mostrou que ela estava com uma doença muito grave, e que essa doença acometeu ela ali, quando ela teve o bebê. E o pastor ia orar por ela por cura. Só que ao mesmo tempo tinha uma outra senhora lá nos fundos, que é também mãe de um outro irmão desta nossa comunidade, que não está aqui hoje. E o Senhor falava comigo, e eu dizia: aquela mulher está com muitos problemas de saúde, nós precisamos orar por ela, manda chamar ela. Ela estava na última fileira. Eu mandei mensagem ontem à noite para estas pessoas, porque eu falei para o pastor, eu falei: olha, meu bem, que coisa, eu sei que isso não veio de mim, não estava pensando. Eu estou compartilhando tudo isso porque quando eu acordei, Deus me deu 3 formas de te ensinar a possuir o que é seu, tá? Eu estou só te dando uma introdução para você poder, daqui a pouco, você aplicar pela palavra de Isaías 37, as coisas que o Senhor me falou. Então essas pessoas me mandaram mensagem agora cedo, eu acho que estavam trabalhando, e elas me mandaram mensagens, e eu não sabia das situações, e elas falaram: é verdade, eu não sabia. A irmã estava chorando. Essa mãe eu mandei para o filho, que eu só tenho o telefone do filho. Eu falei: olha, eu não sei se a sua mãe está com algum problema, mas Deus me mostrou que ela estava na igreja precisando de oração por cura, porque ela estava enfrentando muitas dificuldades.
E o filho me mandou mensagem e disse: pastora, na verdade ela está passando por muitas coisas e ninguém descobre o que é a situação. Está fazendo um check-up e tudo, mas nós vamos sim na igreja, eu vou falar com ela. Não vamos conseguir hoje porque eu cheguei do trabalho agora e eu vou na casa dela, não sei se vai dar tempo. Eu estou dizendo com tudo isso que Deus, Ele está cuidando e Ele está se movendo em favor das lutas e necessidades que as pessoas têm quando elas nem sabem que Deus está preparando algo para elas. Essa moça disse para mim que o médico inclusive deu um diagnóstico terrível para ela. Então ela estava muito chorando, mandou um áudio para mim, eu não vou expressar aqui porque não... Mas para você ver que aquilo avivou, eu tenho certeza que avivou, porque a situação dela é muito delicada. Mas Deus, irmãos, numa luta espiritual, revelando as coisas que está acontecendo na vida da igreja. Então eu gostaria que você entendesse pela palavra de Deus, que o Espírito, coloca para mim 37:14 de Ezequiel, que a palavra de Deus diz, que hoje nós encerraremos este ciclo desta palavra, dentro deste mês, mas não o poder dela. Porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Pai, sobre esta palavra eu libero toda a unção que o Senhor nos deu para ministrar a tua igreja. Segundo o teu poder, cada vida, Deus, conhecerá aquilo que pelo teu Espírito já está feito para a tua glória. Amém? A palavra de Deus, então, quando eu despertei, o Senhor disse assim para mim: escreva, porque daí eu escrevi, porque eu achei que eu estava dentro de um sonho, mas eu já estava acordada. As 3 formas que o Senhor me disse para ensinar você, pelo Espírito, a possuir o que é seu. A primeira coisa, que quando você escuta a palavra, você vai dizer: Deus, eu recebo esta palavra. Se ela é de cura, você vai dizer: Deus, eu recebo a cura. Se ela é de libertação, Deus, eu recebo a libertação. Se ela é de provisão, você vai dizer: Deus, eu recebo a provisão. Se ela é de milagre, você vai dizer: Deus, eu recebo esta palavra de milagre. Se ela é uma palavra que libera paz, e aí você vai de acordo com a palavra. Eu quero que você registre isso no seu espírito. E depois que você receber, você vai então confessar e dizer: Deus, eu tenho a cura, porque eu já recebi a palavra. A palavra é a ordem do Deus que fez e do Deus que estabelece aquilo que falou. Então você, depois que disser: eu recebi esta palavra, você vai confessar sobre este recebimento. Você vai dizer: Deus, eu tenho esta cura, eu tenho esta riqueza, eu tenho este milagre, eu tenho esta sabedoria, eu tenho este amor, eu tenho esta honra, eu tenho este favor, eu tenho essa porta aberta. Eu não sei o que você vai receber pela palavra, de acordo com a palavra de Deus. Depois que você disser: eu tenho, você então vai dizer: eu estou curado, ou eu sou livre, ou eu estou livre. Eu tenho, na verdade, esta cura e eu sou curado. Eu tenho essa riqueza e eu sou rico. Então você vai falar que você recebe, que você tem e que você está, ou que você é o que a palavra disse para você. É uma coisa muito simples, mas eu vou te explicar aqui dentro de Ezequiel capítulo 37, porque foi o que o Senhor me deu, e eu entendi na hora, e eu tive que escrever, porque eram muitas informações simples, irmão, mas se eu não escrevo, eu não saberia te dizer. É tão simples você dizer para Deus, e a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo de número 12, no versículo de número 11, eles o venceram pela palavra do testemunho que deram e pelo sangue. Então você vai entender que a palavra, quando você confessa, você está liberando o testemunho do que Deus de fato está realizando na sua vida, e que você acredita que já é seu. Só que para você tomar isso e passar a viver, você precisa confessar. Então quando a Bíblia diz que Deus opera eficazmente ou poderosamente, quando o Senhor viu o povo na sepultura ou preso na Babilônia, Ele disse para mim e para você: porei em vós o meu espírito e vivereis. Irmãos, é impossível você viver o que Deus te dá, se não for pelo Espírito Santo que Ele está
trazendo. O Espírito é liberado na palavra. Quando você concorda com a palavra, você acessa o Espírito que nela foi dado para você viver e para você andar no que Deus te deu e para você entrar no que é seu. Quando então você diz: Deus, eu creio que o Senhor me deu o Espírito, então eu estou agora entrando, eu tenho vida pela tua palavra. Vida no que? Vida na sua fé, vida no seu casamento, vida nos seus filhos, vida no seu ministério, vida, como eu já ensinei você, é o poder indestrutível de Deus de manter todas as coisas segundo a sua vontade. Vida, eu não estou falando de 70, 80 anos, vida eu estou falando de libertação, vida eu estou falando de prosperidade, vida eu estou falando de obras eternas. A vida que Deus nos deu é uma vida abundante e é uma vida eterna. O Senhor disse: eu darei a vocês, eu colocarei em vocês o meu Espírito e vocês viverão. Vamos viver de que forma? Segundo as coisas? Não, segundo o poder indestrutível da palavra que Deus falou que nós possuímos. Só que você tem que ter coragem para assumir esta palavra e declarar sobre as situações, que não é apenas uma informação que está chegando até a sua vida, não é apenas um interesse de Deus que você mude de situação. Irmão, você já imaginou? A pessoa está enfrentando lutas e dificuldades com a finança, com o trabalho, com a saúde, com o casamento. Aí ela vem para o culto, escuta a pregação, ela vai passar mais um tanto de tempo para poder entrar naquilo que Deus está falando para ela. Você consideraria isso vida? Você chegar até Deus necessitado, moído, acabado, cansado, talvez com a cabeça quente, cheio de um monte de perspectivas, de diagnósticos errados, e você então dizer: olha, Deus vai fazer. Então, quando que Deus vai fazer? Ele está dizendo: eu fiz. Volta para mim só o contexto final do texto. Eu vou ler alguns versículos da palavra do Senhor. Então sabereis que eu sou o Senhor, eu disse isto e o fiz, diz o Senhor. O Senhor disse e fez. O que ele disse, ele fez. É a mesma palavra lá do Gênesis que o pastor leu. No princípio eram os céus e a terra, estava tudo sem forma, e a Bíblia diz que Deus então começa a falar. E a Bíblia diz: segundo ele disse, assim ele fez. Primeiro dia, segundo dia, de acordo com o que ele disse, ele fez. Pelo seu Espírito ele disse: haja. E a palavra de Deus não diz que demorou milhares de anos para haver o que ele falou. Quando ele disse: haja separação, não precisou passar. A Bíblia diz: naquele dia, todas as coisas foram feitas perfeitas, porque o Espírito de Deus é o Espírito que traz a vida de Deus para o que ele está fazendo. Ele está formando uma nova geração, ele está preparando uma noiva para a glória, ele está libertando homens dos seus pecados. Ele fez isso porque ele disse isso. Não é porque ele prometeu, querido, que eu tenho que esperar. É porque ele prometeu que eu tenho que viver e experimentar. Não é porque ele prometeu que eu tenho que esperar. Eu tenho que acreditar e receber. E depois de receber, declarar: eu possuo. E depois de declarar: eu possuo, eu dizer: eu sou assim, segundo a palavra de Deus. Eu sou isso, segundo a palavra de Deus. Eu sou abençoado, eu sou honrado, eu sou grande. Eu sou uma pessoa feliz, segundo o que o meu Deus falou, ele fez. Eu sou. Agora, irmãos, quantos de nós temos essa confiança? Quantos de nós temos essa confiança diante daquilo que nós passamos? De declarar: não, eu sou bênção, mas eu acabei de fazer um tanto de coisa e não deu certo. Eu acabei de enfrentar um monte de lutas. Sabe o que se chama? Esses impedimentos que roubam a confiança de você chegar e declarar: isso aqui está debaixo da mão do Altíssimo, e a prosperidade de Deus eu libero, porque o Espírito está em mim para liberar tudo que Deus me deu. Você já imaginou o que vai ser a sua história, a sua vida? Você chegar nas tuas portas, você chegar na tua família, você chegar nos teus negócios, você chegar na porta da empresa. Eu disse esses dias, conversando com a irmã, eu falei: ore toda segunda-feira, demande diante de Deus e diga: assim vai ser a semana dos meus negócios, porque eu tenho a vitória de Deus, eu estou atraindo as bênçãos de Deus para dentro dos meus negócios, e eu estou repreendendo todo o mal, porque aquilo que eu abençoar, o meu Deus abençoa. Eu tenho as bênçãos de Abraão, porque em Cristo Jesus eu sou um filho da fé, da mesma promessa que Abraão herdou. E a primeira promessa que Deus fez para Abraão, ele disse: eu vou te fazer uma pessoa grande.
Você vai ser grande, reconhecido em todo lugar. Então você chega, irmãos, você tem que declarar, mas eu não estou vendo nada. Você não tem que ver, você tem que acreditar e receber, e pela palavra anunciar e possuir. Vamos para Gálatas, capítulo de número 3. Eu quero que você, se você não veio com alguma coisa que você possa anotar, eu quero que você, então depois você mude hoje a sua vida através dessa mensagem. Mude aquilo que você precisa mudar hoje por esta palavra. Gálatas, capítulo de número 3. Diz assim, versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, olha o que? O Espírito prometido. A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito. A palavra de Deus, ela diz que na cruz, irmãos, na cruz está toda a revelação do que Deus nos deu, do que Deus nos fez e do que a fé opera. Na cruz do Calvário, ela simboliza todo o desligamento da nossa natureza pecaminosa, desviada, caída, seja lá o que você considerar. Eu sou meio assim, tudo isso aí foi desfigurado, desconstruído na cruz do Calvário. Então a palavra, lá dentro da cruz está toda a revelação do que Deus fez, do que Deus nos deu e do que Ele nos deu fé para operar, daquela forma. É segundo o poder que Deus operou na cruz. Então a Bíblia diz que aqui Cristo nos resgatou, Ele pagou, Ele nos redimiu. Havia um preço para que os pecados da nossa desobediência, alguém diz assim para você: olha, faz, mas faz desse jeito. Escute, eu vou te dar um exemplo muito simples. Aí você faz, mas você faz da sua maneira. Qual foi o grande mal de Caim? Havia uma forma de servir a Deus, e o Caim queria servir do jeito que ele achava que Deus merecia. E aquilo ali afastou Caim definitivamente da presença de Deus, porque ele não quis se humilhar. Ele achou que o que ele estava fazendo já era o máximo que Deus merecia. E aí a palavra do Senhor diz que ele tenta lançar sobre Deus o seu pecado, de dizer: agora todo mundo que se encontrar comigo vai me matar. Leia Gênesis 4 para você ver. O Caim querendo ainda dizer para Deus que agora ele está numa enrascada, porque Deus está contrário a ele. Ele diz: Caim, eu te avisei, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. E ainda nem havia lei. O homem estava debaixo da maldição do pecado, que já havia desobedecido. Só que como o homem não sabia o que era pecado, vamos supor assim, porque não existia lei para saber, se você cruzar essa linha, você está, você vai ser punido. Não existia. A Bíblia fala que então depois vieram Abraão, Isaac, Jacó, e entrou então o tempo dos nossos irmãos que estavam presos, e Deus deu a lei em Moisés. Então até o tempo dessa lei os homens pereciam da mesma forma, porque o pecado ele entrou para trazer um salário de morte. Então tudo que o homem fazia sem Deus, sem fazer a forma como Deus falava, porque pecado é aquilo que eu sei que Deus quer que eu viva, que eu faça, e eu não vivo e eu não faço. Isso é pecado. Não importa se tem uma lei escrita. O Espírito que está dentro de mim, assim como a minha consciência fala: isso aqui que você está pensando, isso aqui que você está fazendo, isso aqui que você está realizando, isso aqui é mal. Como que alguém pode fazer isso? Não importa que tenha uma lei ou não para julgar. A palavra de Deus diz que os homens sem lei vão ser julgados sem lei, com lei eles vão ser julgados com lei. Mas a verdade é que todos estão separados da glória de Deus por causa do pecado. E todos carecem desta glória, que é a vida do Espírito, para que eles sejam resgatados desse lugar de tropeçar, de fazer o que é mal e de ser punido. Porque não tem como, nós temos um inimigo implacável. Não tem um erro da nossa vida que não demande contra nós um ataque do diabo. Não tem um pecado das nossas vidas que, se nós não estivermos firmes em Deus, não traga contra nós uma obra, querido, de tristeza. Às vezes você não sabe nem porque está triste, porque está angustiado, porque está preocupado, porque eu estou infeliz.
O que eu estou sentindo? Como que isso? O que está acontecendo? Não tem uma coisa errada que o homem viva, porque quando você começa a desconfiar, eu acho que isso não vai dar certo. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 10, o versículo de número 38. A Bíblia diz que o Espírito Santo ungiu a Jesus, que o Pai ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder, que andou fazendo o bem por todos os lugares e curando a todos os oprimidos do diabo. As pessoas não sabiam que estavam oprimidas pelo diabo, elas estavam debaixo de sentimentos de derrota, de fraqueza, de falta de tudo, de condição, de saúde, de apoio, de seja lá do que for, e essa opressão adoece. Quando as pessoas estão debaixo de sentimentos de que, eu acho que eu não isso aqui, eu acho que eu prefiro passar para o outro, porque eu não vou conseguir fazer. Ela começa a ser oprimida por um espírito de incapacidade. Eu não vou conseguir entrar naquela empresa porque tem muita gente melhor do que eu. Eu só tenho tal série. Essa pessoa é tomada de um espírito de inferioridade. E os demônios começam a trabalhar e a embotar todos os sentidos da sua condição do que ela poderia realizar. E então ela vai e se desfaz de coisas excelentes. Eu vou te dar um exemplo. A minha irmã me mandou uma mensagem. Ela me mandou uma mensagem falando porque ela estava passando, quando veio para São Paulo, antes da minha mãe falecer, ela ficou um mês aqui, e ela trabalha por conta. E os negócios dela, praticamente assim, desandou bastante, porque ela produz, ela trabalha com confecção, e ela acabou tendo muitas dificuldades financeiras, porque ela ficou aqui, até a nossa mãe falecer, ficou aqui cuidando, mas é ela que faz a maior parte da produção. E então apareceu alguém querendo ser um sócio com ela, mas a sociedade seria 51% para ele, para que o homem tenha autoridade a mais do que ela sobre os negócios. E ela foi falando qual era a proposta, ela queria conversar comigo, só que eu estava sem voz. Mas na hora que eu vi a mensagem, eu me enchi de fúria do Espírito de Deus. E eu disse: olha aqui, minha irmã, eu sei que os negócios são teus, você tem a sua própria fé, mas você tem os seus clientes. E ainda tinha uma cláusula lá: se caso a sociedade não dá certo, você não tem direito de abrir uma loja como esta, de fazer seus produtos aqui na cidade. Eu disse: então, é assim. Eu falei: olha, com tudo isso que ele já disse, ele simplesmente está tentando tomar o que é seu, que você trabalhou a vida inteira. Eu falei: você já tem seus clientes, você está passando um mau momento, você está debaixo de dificuldade. Eu falei: 51%, a Bíblia fala, eu expliquei para ela na Bíblia, eu disse, a palavra do Senhor diz que não tem sociedade com jugo desigual. Se uma pessoa não for da mesma fé, se não tiver os mesmos valores, não é para nós nos associarmos. 51%, eu disse, vai tirar a tua autoridade de pleitear alguma causa, porque você não vai estar à frente do seu próprio negócio. Então, não seria legal, e ainda assumir diante de você que você não vai poder mais ser, se você quiser ser empregada, trabalhar, se para você for bom ser funcionário depois de tanto tempo que você desenvolveu a sua profissão, eu falei: você fica em paz. Aí ela disse: não. E eu disse para ela, eu falei: ouça o culto de quinta-feira, o Espírito Santo estava se movendo aqui, e ele deu uma palavra sobre o mover de Juízes, quando Sansão estava lá sem nenhuma condição, lutando contra 1000 filisteus. Ele pegou uma queixada de jumento e ele venceu. E depois a situação não estava boa, que ele estava com sede, mas a Bíblia diz que ele clamou a Deus, e Deus fendeu a cavidade de Leí, e ele bebeu muitas águas. Eu disse: o Deus que está na nossa vida, ele não está preso às circunstâncias, a esses quadros. Então, querido, quando você confessa, eu disse, você tem que confessar: Deus, o teu mover é em meu favor, eu tenho o teu mover, e por isso eu vou sair dessa situação, porque eu me movo agora através do Senhor. Você está vendo, é uma mesma palavra. Então, querido, quando Deus fala que nós fomos resgatados da maldição da lei do pecado e da morte, porque a palavra de Deus diz que a lei do pecado e da morte, ela nos separou da lei da vida e do Espírito. Mas quando Jesus Cristo assumiu, quando ele na cruz, ele tomou este lugar, o Senhor está dizendo agora, você tem que declarar, você tem que, com conhecimento desta palavra, assumir a sua posição de que Deus te resgatou. Você não está mais na mão do pecado
da lei, você não está mais sujeito às coisas deste mundo, como se não tivesse um Deus que trouxe a imortalidade e o poder da ressurreição e da vida sobre nós. Nós temos que confessar e dizer: eu sou livre do poder do pecado, eu sou livre da condenação, da morte, eu sou livre da miséria, eu sou livre da enfermidade, eu tenho saúde, eu tenho prosperidade, porque Deus me fez essa pessoa. E aí você vai e avisa a situação. Eu disse: fale a situação. Quem tem autoridade, querido, é como Jesus. Diga: quem tem autoridade é como Jesus. Basta uma palavra. Você entende, querido? Quem tem autoridade é como Jesus. Recebeu de Deus o conserto. Você não tem que esperar 10 anos para viver nova vida. Você não tem que esperar 20 anos para começar a melhorar. Você vem precisando de algo. Você não vê Jesus dizendo: volta tal dia que eu vou fazer isso para você. Todas as pessoas que vieram até Jesus, e Ele está dizendo que todas que vieram até Ele, Ele redimiu da maldição, Ele se fez maldição em nosso lugar. A palavra de Deus diz: para que Ele se fez maldição? Para que a bênção chegasse aos gentios, a fim de que nós recebêssemos o Espírito, para termos esse lugar, para termos essa compreensão. Jesus se fez maldito lá na cruz, querido, para que o Espírito Santo de vida, de bênção, de transformação, de solução, de autoridade, de resposta, de poder, opere eficazmente em nós, para que você ciente que está assediado por algo terrível. Você tem o Espírito Santo do Senhor e você pode dar ordem. Você vê o diabo tentando, através de tempestade, através de lutas que pareciam normais. Puxa, apareceu um vendaval do nada. Aquele que tem o Espírito sabe se este vendaval é uma força segundo a natureza de uma estação climática. E ainda que seja, eu tenho autoridade para dominar sobre a terra, os animais e sobre todas as coisas. O Senhor chamou o homem para ocupar este lugar, ainda que seja uma força macabra. Você tem em Cristo Jesus. Vamos para Lucas capítulo de número 4. Eu quero que você entenda o Espírito que nos deu vida. Só que nós temos que testemunhar o Espírito que está em nós. Lucas capítulo de número 4. Você lembra que 2 quintas-feiras atrás, se eu não me engano, o Senhor disse que era para fazer fila de cura, mas não é para as pessoas virem receber oração de cura, é para elas virem receber a cura delas, não é para vir receber oração, simplesmente: eu vou lá receber oração para Deus fazer isso. Não, eu vou receber a cura através da oração, eu vou receber a solução através da oração, eu vou receber a libertação através da oração. Veja Lucas capítulo de número 4, versículo de número 18, o que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A palavra de Deus diz que pelo Espírito o Senhor, Ele tomou toda a autoridade. Pelo Espírito, aquele que formou e que criou todas as coisas, hoje habita em nós, irmão. Nós temos o Espírito da verdade. Diga: eu sou habitado pela verdade. Então veja que uma das obras do Espírito Santo é cancelar toda mentira, que por causa do pecado nós nos sujeitamos, porque o pecado traz fraqueza, o pecado é errar o alvo. Quando uma pessoa erra, ela fica toda se escondendo, se desculpando, se inferiorizando, ou acusando, apontando o outro. Então, quando nós estamos muitas vezes debaixo desse pecado, nós não temos esta confiança de fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Perdemos toda a nossa condição. Você já viu homens que estão fracos? Eles já erraram tanto. Tantas pessoas que não vêm na igreja, sabe por quê? Porque um dia elas fizeram uma coisa errada, elas não souberam se corrigir, pedir perdão, se arrepender. E elas estão num estado de fraqueza tão grande que elas não conseguem voltar para o seu lugar. Mas elas acham que Deus está vendo, Deus sabe de todas as coisas, sabe que ela está passando por luta. Você acha que o meu Pai, o nosso Deus,
nos entregou pelo Espírito Santo todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, e tolera e aceita que eu esteja num estado total de fraqueza, a ponto de eu não conseguir corresponder às minhas responsabilidades, que o pai está feliz e dizer: não, filho, eu entendo que você é uma pessoa que tem muitas dificuldades mesmo. Você acha que o pai, depois de dar tudo para mim e para você, irmão, como você acha que o pai está? O pai está vendo que ele já fez, e que nós não estamos assumindo aquilo que ele nos deu para viver. E é o Espírito de Deus que nos tira dessa condição de morte. Essa condição é de morte, como o Senhor já tem falado. Aí a Bíblia fala que Jesus vem cheio do Espírito Santo, e ele traz sobre si, assim como nós recebemos hoje, poder, irmãos, de destruir tudo aquilo que na nossa vida está nos consumindo sem perceber. Diga: eu possuo o poder de Deus para destruir o que possa me consumir sem eu perceber. Por que você acha que o Davi orava e dizia assim: sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno? Porque nós estamos no dia a dia, e na carne nós estamos sujeitos a esbarrar com alguém e dizer: ei, o que é isso? Não se enxerga não, sei lá, falar qualquer coisa ruim. Você acha que isso, quando o Espírito Santo tiver liberdade de sondar o nosso coração, não vai nos fazer enxergar que a nossa postura não foi de um bom exemplo de um homem e uma mulher de Deus? Agora, se eu penso assim, escute, porque as trevas estão sobre toda a terra, mas a Bíblia diz: sobre nós resplandece a glória de Deus. Amém, irmão? Como que essa glória vai resplandecer? Eu vou ter consciência, conhecimento de alguma coisa ruim e errado que eu passei, não fiz o que era certo. Deus me perdoa. Senhor, não permita que aquela pessoa que eu falei aquilo daquele jeito, de repente tire conclusões de que o Senhor é um Deus que está no meio de tudo isso, concorda e aceita as coisas desse jeito. Deus, tem misericórdia da minha vida, porque eu estou maculando o Espírito do Senhor que está sobre mim e me tornando uma pessoa impotente de viver as obras do meu Pai. Ah, pastora, mas a vida não é assim, as pessoas são tudo mal educadas, mas você tem um Espírito que está acima da educação deste mundo. Você tem um Espírito Santo de sabedoria, um Espírito de equilíbrio, Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento, o Espírito de paz, o Espírito de amor. Nós podemos, sim, querido, nós enfrentamos todo dia reveses, bronca, e o que a gente faz? Nós vamos para a presença do Senhor, como Jesus falou antes da ceia. Antes da ceia ele pegou uma toalha e chamou os discípulos e disse: deixa eu lavar os pés de vocês, porque nessa caminhada a gente se suja. Mas você não gosta de ficar sujo, gosta? Alguém gosta de ficar sujo? Eu não. Mas às vezes você, naquela fadiga, diz o quê? Ai, meu Deus, tem que tomar banho. Tem que tomar banho. Já dormiu suja, pastora? Várias vezes. Falo para o meu esposo: meu bem, vira para lá, porque eu não tenho condição nenhuma. Outro dia cedo, querido, você não consegue nem fazer outra coisa se não for tomar um banho. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o mundo nos suja, se um dia você precisa de 1, 2, tem pessoa que toma vários banhos no dia. Eu acho muito lindo o jeito do Samuel. Samuel toma banho, se ele sair 3 vezes na rua, eu tenho que tomar cuidado com a energia e a água, irmão. Porque o menino não come se ele não tomar banho. Ele chegar da escola, ele pode estar com dor de cabeça, morrendo de fome, ele vai direto para tomar o banho. Ele sai daqui, ele vai para casa, ele vai tomar banho. Se ele for na rua, fazer qualquer coisa, comer um lanche, ele volta para casa. Eu falo: Senhor, aleluia, obrigado, porque meu filho é muito higiênico. Me ajuda a pagar essa conta, Senhor, né? Mas agora eu estou fazendo uma pergunta nesse calor, irmão. Estou fazendo uma comparação natural de uma questão espiritual que está contrário a nós. Você se sente mal com a sujeira. Às vezes aquele dia foi tão difícil que você levanta o braço e diz: nossa, vou ter que ficar um pouquinho mais retraído, porque o meu desodorante já venceu. Você não vê a hora de voltar para casa, talvez, e se não der tempo de tomar um banho e sair, você passar o desodorante, reforçar o desodorante, porque você ainda tem que fazer um tanto de coisa, mas você mesmo não vê a hora de lavar, tirar aquela roupa, querido, colocar uma roupa limpa.
O que é isso, pastora? Isso é o poder do Espírito na nossa vida. Se a igreja que recebeu o Espírito, ela não buscar sobre si essa libertação dessas influências satânicas, deste poder maligno que está em todo lugar, das conversas das pessoas, das informações da internet. Irmão, tem tanta treta, tanto escândalo na internet, que eu fiquei horrorizado. Eu olho para aquilo, eu digo, Deus tem misericórdia. Às vezes eu tenho que desligar, porque aquilo me atormenta. Eu tenho que orar e dizer, Deus, perdoa. Eu não sei se isso é verdade. Pelo teu sangue eu rejeito essa manipulação contra mim. Se isso está trabalhando de alguma forma para tirar de mim alguma direção do Senhor, eu renuncio agora àquilo que meus olhos viram. Eu não aceito essa influência demoníaca sobre mim. Pelo sangue de Jesus, Pai, me lava. Aí você vai e volta, você pensa de novo naquilo. O que é isso? É uma opressão demoníaca, que só o poder do Espírito Santo na palavra pode remover. E se você não se lavar a ponto de tirar, daqui a pouco você está acreditando que aquilo é daquele jeito, que as coisas vão ser assim. Você começa a desenvolver medo ou ansiedade, raiva ou condenação. Daqui a pouco você está xingando, você está falando palavrão, você está fazendo coisas. Irmãos, é vergonhoso um crente que tem o Espírito e não se toma banho todo dia no Espírito, e não mergulha no Espírito, e não se enche da unção do Espírito. É pela unção que o jugo é quebrado. Sabe o que é julga? É um peso, é você ficar tão sobrecarregado de coisa, que chega uma hora que Deus tem que manifestar pela unção, poder, e destruir aquele mal das nossas vidas. Diga para a pessoa que está do seu lado, não é hora de você dormir. Diga para ela. Que horas são? 10h35. Eu sei que você veio para ser abençoado. Amém, irmão? Então, quando você vem para ser abençoado, você tem que saber que você está numa guerra. Porque para ser abençoado você tem que sair das coisas que você está acostumado a tratar assim, que eu já escutei. Você tem que saber o que é ser abençoado. Ser abençoado é ter o Espírito e entender pelo Espírito que você foi chamado para ser uma bênção. E uma bênção de verdade não é uma meia boca de bênção. Uma bênção de verdade não é uma aparência de bênção. Aquele irmão vai na igreja, mas dá uma olhada para ele, não é uma aparência de cristão. Bênção de verdade, irmão. E eu não estou aqui julgando o comportamento, eu estou falando, nós estamos num processo, mas nós somos de Deus. Erramos, nós vamos lá e resolvemos. Erramos, vamos lá e pedimos perdão e nos arrependemos. Erramos e dizemos, pai, isso não pode mais acontecer. Aí você erra, porque o Pedro, ele chegou um dia que ele ficou assim, pé da vida. Ele disse, até quantas vezes eu tenho que perdoar aquele meu irmão que não muda? 7. Porque, puxa vida, já falei para ele não fazer isso, já falei para ela não fazer assim, já falei tantas vezes, já ensinei, já ajudei, já apoiei, não sei o quê. Quantas vezes, Senhor? Até 70 vezes 7, se ele te pedir perdão, você perdoa. Porque sabe qual é o maior problema das pessoas? É que elas erram, esperando que daqui a pouco eu também veja que não é possível tolerar tanta coisa. Irmãos, não torne o mal das pessoas o mal que você vai fazer daqui a pouco. Se você não tomar cuidado, de tanto que as pessoas erram contra você, você vai começar a errar, porque você vai dizer, mas também eu não sou como ela. O Pedro ficou horrorizado, Senhor, e assim, então como é que alguém pode ser salvo? Alguém pode ser salvo? Quem que vai conseguir dar tanto perdão? Diga, o sangue de Jesus traz todo o perdão para todo o pecado. Veja comigo a palavra do Senhor. Veja Efésios. O capítulo de número 1. Vocês estão se cobrindo e eu daqui a pouco vou aumentar esse ar aqui, porque eu estou derretendo. Efésios capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3 para poder entender o contexto. Olha só, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado
com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse é o versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e toda a prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então a Bíblia diz que pelo sangue nós fomos redimidos, perdoados, fomos tirados. Quando você redime, você tira a pessoa de uma situação. Diga: eu fui tirado de toda a situação do pecado. Isso se chama, irmão, a Bíblia fala que o Senhor nos resgatou, nos redimiu. A Bíblia diz que Ele justificou. E como que nós continuamos? Como se nada disso tivesse efeito. É como se nós tivéssemos tomado todo o remédio, tivéssemos feito todo o tratamento, e nós estamos indo ainda de mal a pior. Um crente que não muda é a mesma situação. Quando a Bíblia diz que ele tem pelo Espírito a promessa do resgate, até o dia que Deus determinou, nós não estamos mais debaixo da maldição ou da morte ou do pecado. Nós temos direito a viver uma liberdade, a entrar naquilo que o Pai nos deu, porque Ele já fez esta obra. Só que a nossa condição, querido, muitas vezes não é de homens livres, porque a palavra do Senhor diz, e talvez porque nós nos deixamos tomar pelo tempo, pelas coisas. Lá em 1 Timóteo 4, a Bíblia diz que a piedade, ela tem a promessa da vida de agora e da vida do futuro. Muitas pessoas acham que a piedade, por exemplo, congregar. O pastor pregou na terça-feira, quando nós baixamos o nível espiritual, nós começamos a fazer muitas concessões, alianças, acordos, começamos a deixar muitas coisas entrar na nossa vida que não deveríamos entrar. Por quê? Porque o nosso nível espiritual não é o mesmo. Deus já não é tão assim valioso, Deus já não é tão assim maravilhoso, Deus já não é tão poderoso, Deus já não é tão grande para mim. Por quê? Porque eu já estou no nível de que eu estou vivendo mais a história de lá do que a palavra de Deus. Então nós negamos a piedade como a promessa de ter uma vida garantida aqui e na eternidade. Quando nós deixamos de cultuar, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ler a Bíblia, outra coisa vai assumir esse lugar, querido. E estas coisas, quando elas assumem o lugar, elas vão tirar de nós a promessa do Espírito. Muitas pessoas, elas não perdem negócios, elas não perdem o casamento, elas não perdem coisas, mas quando elas perdem a vida do Espírito, elas às vezes continuam enriquecendo, elas continuam casadas, continuam tendo filho, elas continuam vivendo, mas elas não têm mais vida nenhuma. Eu não sei se você consegue perceber a diferença. Não estou falando aqui de miséria, porque a Bíblia diz que quando o Senhor nos resgatou da maldição, vamos lá para Deuteronômio capítulo 28, para você ver que cada pecado que o homem transgredia, ele era submetido a uma punição, a um tipo de condenação na terra. Então até a terra, querido, ela não fazia nada para este homem. Por isso que nós temos a promessa do Espírito, uma vida de piedade.
Deuteronômio capítulo de número 28. Esse é o castigo da desobediência dos mandamentos da lei do Senhor. Será, porém, que se tu não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, eu estou te dando o entendimento para você associar Gálatas 3,14, para você entender o poder da vida do sangue, e para você perceber que se você não crer e entrar na obra do Espírito Santo, nós estamos condenados a essa prática aqui de Deuteronômio 28, uma vida velha, quando nós temos direito a uma nova vida. Versículo 15, será pois que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo. Então não vai ter lugar de bênção para a vida de um homem que não ouve. Se ele estiver na cidade, não tem nada de bom acontecendo. Se ele for morar no mato, na chácara, nas fazendas, ele vai continuar sendo maldito. Maldito vai ser o cesto, a amassadeira, o que ele produz: fruto do ventre, fruto da terra, cria das vacas, as ovelhas. Maldito quando entra, maldito quando sai. A Bíblia diz que o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes. Já imaginou que luta, querido? Tudo que empreender, uma ameaça. Isso aqui não vai prosperar, não vai dar certo, uma condenação. Ele diz mais: até que sejas o quê? Destruído repentinamente e pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Você está vendo que a maldade das obras que os homens cometem é o abandono de Deus, da vida do Espírito que eles largam. Largou a vida do Espírito, a confusão é certa, querido. Aí ele diz mais, olha, misericórdia, o Senhor fará que a pestilência se apegue a ti, até que te consuma na terra que passa para possuir, doenças que não saram. O Senhor te ferirá com a tísica, a febre, a inflamação, com o calor ardente, a secura, com o crestamento, a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereça. Teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra ele, por 7 caminhos fugirás diante dele. Será por motivo de horror para todos os reinos da terra. Teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra. Ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com prurido, de que não possa curar-te. O Senhor te ferirá com a loucura, com a cegueira e com a perturbação de espírito. Apalparás ao meio-dia como um cego apalpa nas trevas. Não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morará nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutará. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele você não vai comer. O teu jumento será roubado diante de ti, não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outros povos. Teus olhos o verão e desfalecerão de saudade todos os dias, porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e de todo o teu trabalho comê-lo-ás um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos, nas pernas, das quais não te possa curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará o teu rei, que tiveres constituído sobre ti uma gente que não conhece, nem tu, nem teus pais, e ali servirás outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Irmãos, versículo 48, é muita coisa para você, senão vai que alguém pega um negócio desse aqui. Versículo 47, perdão. Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como um voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele teve que ir à cruz para pagar por tudo isso aqui, que fez-se impossível das pessoas praticarem.
E para que nós tivéssemos o Espírito, irmão. Porque as pessoas, por exemplo, mas eu trabalhei, eu não consigo orar. Aí abandona Deus. Mas eu estou cansado, eu não consigo jejuar. Eu estou fraco, eu não consigo mais fazer isso ou fazer aquilo. As pessoas vão deixando as coisas de Deus. Mas eu tenho isso e aquilo. Eu não sei se você está entendendo. Deus nos deu primeiro o Espírito. É pelo Espírito que nós saímos da condenação, de toda a incapacidade. Porque quando nós fazemos aquilo que agrada aos olhos de Deus, irmão, as coisas acontecem na nossa mão. Porque a bênção, se você ler a bênção, querido, a bênção é gloriosa. O Senhor disse: eu vou mandar a bênção na tua vida por onde você quer. Eu vou fazer a bênção correr atrás de você e ela vai te alcançar. Ela vai te perseguir até ela estar sobre a tua vida. Olha o poder que Deus está dizendo que dá à vida das pessoas que andam com Ele. Por que eu só olho para a maldição considerando que eu sou fraco? Ao invés de olhar para a bênção e considerar que o Espírito me fez muito mais do que um vencedor. Porque eu olho para a maldição e digo: as coisas não estão dando certo porque eu não estou conseguindo servir a Deus. Ao invés de olhar para a bênção e dizer: o Senhor disse que se eu invocar o seu nome, todas as coisas eu posso nele, porque nenhum inimigo prevalecerá contra a minha vida. Eu tenho que crer na bênção, querido, e ficar com a bênção, e possuir a bênção. É o que Deus está dizendo aqui para mim e para você. Só que infelizmente a palavra do Senhor, por exemplo, eu quero terminar com isso. Conjunto louvor esteja no altar. Não tem como nós falarmos de tanto assunto, mas eu quero te deixar com 3 promessas hoje. Quais são, pastora? Se o teu problema hoje é de nível, eu vou dizer antes, para você não concluir. Todos os problemas dos homens, a primeira ordem dele é espiritual, tá, querido? Aí, do espírito, porque nós somos na essência um espírito que trabalha para transformar a minha capacidade no meu intelecto de pensar, de agir, de querer, de fazer. E através da minha alma, essa alma, ela dá ordem ao meu corpo. Se eu tiver um espírito cheio de Deus, a minha alma, ela terá pensamentos maravilhosos de vida, de paz, de graça, de bondade, de força. O meu corpo será saudável, porque a minha mente não estará doente com as fraquezas daquilo que estiver acontecendo. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, a sua alma, ela é totalmente controlada pelo fruto do Espírito, a bondade, essa comunhão, essa alegria, essa motivação, esse interesse, é muito maravilhoso. E aí o seu corpo responde a essa alma saudável, responde a essa alma que está bem, esse corpo se enche da vida. Então eu não sei se o seu problema é, por exemplo, pode ser financeiro, pode ser um projeto, pode ser no casamento. Tem promessas do Espírito para todas as áreas. No sábado passado, eu fui fazer um passeio com as irmãs. Eu recebi um convite ganhei o passeio para ir em Olambra, e eu fui. E eu estava, todas as pessoas me perguntando sobre o projeto dos professores, não vai fazer, eu falei: não tenho direção, Deus não fala nada, e eu não sei, tem alguma coisa que está acontecendo que eu não sei. E eu disse para Deus: Deus, o que eu vou fazer? Se o Senhor não quiser que eu faça, eu não faço, e eu vou até as escolas e eu digo: eu não tenho ordem de Deus para fazer o projeto para vocês, porque eu não tenho vergonha de fazer o que Deus me manda. Irmãos, tem uma coisa que eu não tenho problemas, é de falar ou de fazer o que Deus me manda. Posso levar buchada, posso levar qualquer coisa das pessoas, mas eu não me importo. E quando eu cheguei, eu estava ouvindo uma conferência de mulheres. Eu sentei na mesa, fui tomar café, peguei meu caderno, e o Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo me deu toda a direção do projeto. Ele me deu toda a homenagem já por escrito. E não é para mim fazer evento, é para mim ir até as escolas. E quando ele falou comigo, dando a liberdade, eu falei com a Ana para me ajudar a procurar os mimos. Eu falei: o Deus que deu a liberação do projeto também já deve ter dado todas as condições, porque Ele sabe de tudo que precisa. Foi Ele que mandou fazer dessa forma. E alguns mimos não dava para fazer por causa do tempo. Dia 15 já é daqui 15 dias, querido.
Aí eu mandei uma mensagem para uma moça lá de Cordeiro. Eu disse para ela, olha, perguntei para ela se ela não sabia onde que eu podia encontrar algumas coisas, e eu disse a ela, eu tenho no meu espírito que Deus vai te surpreender e você vai conseguir trazer para mim os mimos que eu preciso. Meu celular está ali. Querida, ela foi quinta-feira, se eu não me engano, na hora do almoço. Ou foi ontem? Foi ontem, né, amor, que ela mandou mensagem que a gente estava almoçando. Ela foi atrás para mim. Ela trabalha, ela é muito ocupada. Pensa numa pessoa ocupada. Eles trabalham até de noite, manhã, tarde e noite, um trabalho bem árduo. E ela foi fazer o trabalho, e eu orando só na palavra, dizendo, Deus, o Senhor falou, o Senhor seja conosco. E ela foi, e ela conseguiu, mandou a foto, a Ana procurando. E quando ela foi, ela me mandou, eu mostrei para o pastor, disse, olha, o que você acha desse mimo aqui? Ela disse assim, se você quiser eu já pego, o restante mandam de São Paulo, e eu vou pagar com cheque para 30 dias, eu dou o meu cheque, e quando chegar você, quando der os 30 dias você paga. Foi assim, eu não precisei nem ir lá para ver, eu não precisei ir para ver. A Ana preparou para mim todas as cartas, todas as coisas. Eu disse, Deus, só que o Espírito Santo me falou algo muito extraordinário, porque quando você acredita no que Deus te dá para fazer, Deus coloca a bênção em tudo aquilo que você vai fazer, e as pessoas que vão ser contadas para aquilo também já estão separadas para aquilo acontecer. Eu estou falando isso porque a gente fica confuso quando você não sabe se Deus quer algo. Então você ora e diz, Deus, eu pequei, por que o Senhor não está falando? Tem alguma coisa errada? Não é para fazer? Me dá uma direção. Mas não é normal um homem, uma mulher de Deus ter o Espírito Santo e não ser bem sucedido, e não prosperar, e não ter saúde, e não ter vitória, e não ter paz. Isso não é natural, isso é anormal, isso é um defeito na obra, isso é falta de, muitas vezes, de compreensão daquilo que Deus fez por mim. Eu não posso me sujeitar a isso, porque a palavra de Deus diz que Deus não mente. Você acredita que Jesus levou sobre si todos os males da nossa vida? Amém? Mas você considera que tem muita coisa ruim acontecendo na nossa vida? Por quê? Porque talvez eu não esteja assumindo o meu lugar, porque talvez eu não esteja fazendo as coisas como Deus diz. Então, irmãos, se você hoje é alguém que precisa, porque eu quero que você use essa palavra para todas as coisas. Deus me deu o Espírito para que eu tenha vida. O Senhor Jesus tem muitas promessas para serem dadas para você, mas se você hoje precisa da promessa na área, por exemplo, de saúde, você vai lá para 1 Pedro 2:24, que diz que ele se fez maldito, levou sobre si as enfermidades, para que nós pelas suas feridas fôssemos sarados. Aí você pega Atos 10:38, você está sobre opressão demoníaca, está debaixo de coisas ruins, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Vai para a presença de Deus, diga, me perdoa, Deus, eu estou sem o Espírito. Não quero que você fique com raiva, mas o Saul, quando perdeu o Espírito, ele ficou debaixo de aflição de um demônio. E aquele homem ficou perdido a ponto de se matar, porque ele perdeu a essência do governo da palavra para viver a vida com Deus. Eu estou dizendo que não existe alegria maior do que do Espírito Santo, querido. Então, se você não está em paz, peça perdão a Deus, porque em algum lugar, em alguma coisa, você e eu trocamos os pés pelas mãos, e temos que pedir perdão. Aonde você parou de agir segundo a palavra, aonde você parou de crer no que Deus falou, aonde você parou de obedecer a palavra, lá está o mal. E o inimigo, querido, ele não perdoa. Quem perdoa é Deus, quando o homem reconhece: pequei. O Davi, querido, estava lá morrendo à míngua. Ele era o reizão, morrendo à míngua. Enquanto ele não confessou o pecado, a Bíblia diz que a alma, tudo dilacerado, tudo uma confusão dentro dele, na vida dele. A Bíblia diz que ele confessa. Parece que assim, irmão, aquele homem revive. Ele diz: me perdoa, não tira de mim o Espírito. Não tira de mim o Espírito.
Não tira de mim o Espírito, restitui-me a alegria dessa salvação. Salvação, querido, é perdão de pecado, é cura das enfermidades, é libertação de demônio. Salvação é tudo que Deus nos deu. E quando nós temos salvação, nós temos o poder favorável do Espírito Santo para resolver as questões para que essa salvação foi dada. Você recebe uma lei para aplicar sobre um determinado negócio. Então aquela lei te dá o poder de fazer aqueles negócios acontecerem. Isso é a salvação. A salvação é o poder que Deus deu à igreja de resolver as questões que ainda não estão claras na sua vida pelo Espírito Santo. Você está com problema financeiro? Você está com problema conjugal? Está com problema com seus filhos? Está com problema na vida, sei lá, com seus amigos? Vai para a palavra do Senhor. Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo diz assim: o meu Deus, ele não estava falando a minha empresa, o meu negócio, o meu salário me suprirá de todas as necessidades. Ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma de nossas necessidades. Cada uma, diga cada necessidade, suprida pela riqueza de glória que eu recebi do Senhor Jesus. Aí você lê lá 2 Coríntios 8, 9, é o último texto. Se coloca de pé comigo. 2 Coríntios. Se você esqueceu, eu gostaria que você, ao término do culto, você escrevesse os motivos. Nós hoje vamos encerrar o nosso 8º domingo de jejum dos filhos pelos pais, dos pais pelos filhos. E você vai trazer aqui no altar para mim, para nós apresentarmos ao Senhor o teu propósito que você tem orado pela sua casa. 2 Coríntios 8, 9 diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. É a igreja Filadélfia que quer que você seja rico, irmão? Responde para mim, é a igreja Filadélfia? Quem é que está dizendo aqui? Olha, querido, conhece a graça. Que graça? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Deus quer que você seja um homem e uma mulher próspero. Deus quer que você seja uma pessoa sarada. Deus quer que você tenha vida e vida com abundância. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você crie filhos na presença do Senhor. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa palavra, esses versículos, tente memorizar. Não deu tempo de ministrar para você sobre transferir esse poder dessa unção, mas eu quero que você tenha fome de aprender, porque às vezes tem coisa que a gente não sabe e a gente só vai aprendendo com o Senhor. Então você vai pegar, por exemplo, dizer: Deus, por esta palavra eu recebo a riqueza que eu preciso. Aí você pensa na sua vida. Eu não estou falando de regalia, de esbanjar. Eu estou falando de homens ricos, querido, porque foram salvos. Não existe riqueza sem salvação, existe prosperidade aí. Riqueza é dom de Deus, é bênção do Pai. O homem verdadeiramente rico, nada é dele, tudo é de Deus. Aí você vai dizer: Deus, eu recebo a riqueza. Deus, eu tenho riqueza, meus negócios têm riqueza, minha mulher é rica, meus filhos são, tem tantas promessas lindas. E você vai dizer: Deus, eu sou rico, segundo as riquezas de Cristo, eu não tenho falta de nada. Me ensina a ser um bom administrador, me ensina a ser uma pessoa fiel nos negócios, me ensina a administrar com sabedoria cada coisa. E pastora, por exemplo, eu estou com muita fraqueza. Você pode pegar Isaías 40 e dizer que o Senhor faz forte o cansado. E você vai dizer: Deus, o Senhor disse que fez isto, então, Senhor, eu recebo força. Eu tenho, Deus, força.
E eu sou forte por esta palavra, através do Espírito que está na minha vida. E você vai se levantar e você vai começar a se mover, a fazer as coisas, irmão. Agora, se você não tiver atitude de praticar, isso aqui só é uma aula didática, isso aqui só é uma mensagem. Mas se você puder hoje pegar essa palavra e colocar ela pelo Espírito em ordem na sua vida, nas áreas que não estão bem, pesquisa, usa o Google para fazer coisas que te ajudam a vencer, ao invés de se deixar dominar pelas informações dos vídeos. Pesquisa lá, promessas de cura, promessa de prosperidade, promessa de libertação, promessa de crescimento, promessa de avivamento, promessa, seja do que for, pesquisa. E aí você faz isso, e você diz: Deus, por causa do sangue de Jesus, a minha casa, a minha vida, meu trabalho e o ministério. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor. O Espírito Santo está nesse lugar, amém, querido? O Espírito de Deus que te levantou, o Espírito que nos salvou, que nos libertou, Ele é sobre nós. Peça a Ele graça para orar. Diga: Espírito Santo, me ajude a falar, me ajude a adorar, me ajude, Senhor. Aquele que pairava sobre as águas, Ele está em mim. Aquele que ungiu reis e sacerdotes, Ele está em mim. Derramado em Pentecostes, Ele está aqui, está em mim. Aquele que levantou Jesus dos mortos, Ele está aqui, está em mim. Fogo do céu vem sobre nós, incendeia a luz Fogo do céu vem sobre nós, queima os nossos corações. Maravilhoso Jesus. Nós chamamos, Espírito Santo, nós chamamos, Deus fiel, que aí no nosso coração e os nossos lábios confessarão que Tu és o Senhor. Aquele que pairava sobre as águas, Ele está aqui, está em mim. Aquele que ungiu reis e sacerdotes, Ele está aqui, está em mim. Aquele que foi derramado em Pentecostes, Ele está aqui, está em mim. Aquele que levantou Jesus dos mortos, Ele está aqui, está em mim. Fogo do céu vem sobre nós, incendeia a luz Fogo do céu vem sobre nós, queima os nossos corações. Fogo do
eu quero mais de ti. Nós precisamos, Senhor Jesus. Mais, eu quero mais de ti. Mais, eu quero mais de ti. Mais, fogo do céu vem sobre nós, incendeia a luz por ti. Fogo do céu vem sobre nós, queima os nossos corações. Fogo do céu vem sobre nós, incendeia a luz por ti. Fogo do céu vem sobre nós, queima os nossos corações. Apresente a tua vida, fecha teus olhos, pega o teu papel do jejum dos teus filhos que você fez, o teu pai. Pega agora na tua mão, vamos fazer um ato de fé diante do Senhor. Se você crê pela palavra de Deus, eu quero que você declare que o que está escrito em favor da tua casa vai se cumprir, que o que está escrito em favor da tua família, do teu pai, da tua mãe. Você tem alguém que não está ainda na presença do Senhor? Eu quero que você invoque o Espírito da ressurreição, do perdão, o Espírito da salvação, da santificação que está neste lugar. É o Espírito de poder, é o Espírito que transforma o caos, é o Espírito que se move, que não há impedimento, não há limites. Eu quero invocar agora, Pai, no meio dessas orações, eu quero chamar as coisas impossíveis aqui, no poder do Espírito Santo. Eu quero chamar a existência na vida deste filho, a salvação, na vida desta filha, a libertação, na vida deste marido, deste homem, deste pai, a honra, o favor, o crescimento. Deus, eu não sei o que esta casa está precisando, eu não sei o que este homem hoje precisa, eu não sei o que essa família agora necessita, mas eu sei que o teu Espírito tem, o Espírito de Deus tem o que você precisa e você vai levar. Eu não sei qual é a área que está vazia e abandonada, eu não sei aonde é a área que as trevas têm tentado sucumbir, mas eu estou chamando o Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem envolver agora esta obra, vem envolver agora este altar, vem envolver agora esta família, esta finança, vem envolver agora esta saúde. Se há diagnóstico, se há doença, se há jugo, se há pecado, separação, ódio, briga, se há inimizade, se há perturbação, se há tumores, doença, cisto, caroços, infecções, inflamações, se há morte, maldição, se há tragédia, solidão, se há divórcio, se há traição, eu estou invocando o poder do sangue de Jesus agora. Há poder na vida do Espírito Santo que derramou o sangue de Jesus naquela cruz, pelo Espírito eterno que se derramou naquela cruz. Eu invoco Senhor, a redenção desta casa, a remissão dos pecados, a libertação, Deus, de todo o mal, de todas as trevas, rebeldia, incredulidade, de todas as formas, ó Deus, de jugo e de cativeiro, aonde este homem e esta mulher estão detidos, presos, aonde essa mente foi sufocada, arruinada, aonde esta alma está paralisada. Eu digo, alma, eu te dou uma ordem, pela unção do Senhor, sai agora deste lugar, cativeiros se abram agora, cadeias se quebrem agora, grilhões sejam despedaçados agora, morte e maldição saiam agora, toda ruína sai desta casa, sai dessa vida financeira. Deus, nós clamamos pelo poder do teu sangue que perdoou, aonde nós pecamos o Senhor sabe, e eu quero pedir perdão junto com essa mulher, com este homem. Nós nos arrependemos, erramos, deixamos
desejamos o mal tolerar, ficar lá dentro, mas agora nós queremos a nossa vida. Pelo Teu Espírito nós recebemos a vida, pelo Teu Espírito nós temos a vida, pelo Espírito nós vivemos a vida do Senhor. Esta casa tem vida de Deus, esse ministério tem vida, tem sabedoria, tem autoridade, tem visão, tem discernimento. Eu libero as obras do Senhor, eu libero as chaves da riqueza de Deus, eu libero os acessos espirituais para você. Levante as tuas mãos e seja tocado, renovado na tua fé agora, pelo Espírito Santo. Deus te toma agora e te levanta e te batiza e te cura. Pelo Espírito Santo, o Senhor move agora o seu poder sobre ti. Pelo Espírito Santo, a palavra de Deus vem sobre ti. O poder do céu batiza teu coração. Você recebe paz. Oh, digno de glória, poderoso, eu te exalto neste lugar, Senhor. Esta casa está sendo invadida com a bênção de Deus. Este lar está sendo restaurado. Doenças saiam, demônios saiam, confusão saia. Não tem lugar, porque a vida de Deus já tomou conta. A vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus, a vida do Espírito neste sangue. Eu digo, sangue, seja puro agora. Sangue, eu te dou uma ordem. Receba a cura e elimina agora toda esta doença. Seca esta doença deste sangue. Desapareça agora. Desapareça este coágulo. Desapareça esse cisto agora. Eu dou uma ordem agora no nome de Jesus. Desaloja essa infecção. Sai agora essa doença de paralisia, essa doença de câncer, essa doença agora. Sai deste corpo. Sai agora essa deformidade, vício do diabo, cachaça, demônios que trouxe perturbação. Pega o que é teu e saia. Sai com a tua morte, sai com o teu sofrimento, sai com a tua dor, sai com o teu defeito, sai com a tua miséria. Este povo é abençoado, este povo é abençoado em Deus. O Espírito de Deus está sobre nós neste lugar. A cura de Deus é tua, a libertação da tua casa, dos teus filhos está na tua vida. Você tem o poder de viver, você tem o poder de vencer, você tem o poder de prosperar, você tem o poder de crescer, você tem o poder de falar, você tem o poder de ir e vir e de ser abençoado, porque o sangue de Jesus já te fez o mais do que vencedor, o mais do que vencedor. Não tenha medo de receber, não, querido. O que você recebe ninguém tira, o que você crê ninguém toma, o que você recebe Deus confirma. Não tenha medo do diagnóstico, não tenha medo da palavra contrária, não tenha medo do juiz, não tenha medo da corrupção, não tenha medo do roubo, não tenha medo das palavras. Basta a palavra de Deus. E eu digo, pelo Espírito Santo você recebe e você é sarado. Se você trouxe o papel, coloca aqui no altar para mim, em cima da minha Bíblia. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, eu não trouxe. Na quinta-feira você pega e faz. Se você é alguém que porventura tenha se esquecido, traz e creia, leva unção. Você está deixando Deus problemas aí. Está levando vida, está levando vida, está levando vida, está levando poder, está levando unção, está levando direção, está levando capacidade, riqueza e prosperidade. Oh, eu vejo Deus aqui libertando, querido, tirando trevas, tirando solidão. Eu vejo o Senhor restaurando, movendo, curando, salvando. Ele está aqui, Ele é o Senhor. Meu passado acabou. Tudo, 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 tudo Deus te deu. Seja livre das tuas aflições, seja livre da condenação, das amarras, seja livre pelo Senhor. Diga: eu possuo o que a palavra me deu. Eu tenho tudo que Deus falou, e eu vivo o que Deus falou. No nome de Jesus, pelo Espírito Santo, eu sou cheio de vida. Eu tenho nova vida e plenitude de vida. Aplaude o Senhor, dá louvores a Deus. Glorificado seja Jesus.